antiguidade, o mobiliário em áreas livres fazia parte de elementos de ornamentação e de composição entre o jardim e a paisagem, e exercia funções voltadas para o deleite e o lazer, como era o caso das fontes de água, pérgolas e pavilhões. O mobiliário de jardim, tal qual conhecemos hoje, remonta ao século XIX, período marcado pela industrialização. Por isso, era frequentemente comercializado por meio de catálogos que abarcavam uma grande variedade de modelos e estilos, cada vez mais inseridos em espaços públicos como parques e jardins. Porém, no século XVIII, o mobiliário dos espaços livres foi impulsionado pelo pensamento iluminista, estimulando a construção de parques e jardins, pela enciclopédia de Diderot e d'Alembert, com a criação de novas peças e modelos, e pela conversão de jardins privados em jardins públicos. No século XIX, a reforma da cidade de Paris proporcionou a criação de grandes espaços públicos arborizados, dotados de elementos do mobiliário, o que incentivou projetos e obras em diversas cidades. No Brasil, a inserção de mobiliário urbano nos espaços públicos ocorreu ainda no século XIX, período em que os espaços públicos passaram a receber tratamento paisagístico. O mobiliário presente em praças, passeios, parques e jardins abarcava coretos, pavilhões, quiosques, bancos, pérgolas, fontes e luminárias. Entre esses elementos, os coretos exerceram um papel importante nas manifestações culturais das cidades brasileiras entre o século XIX e meados do século XX, pois serviam de palco para as bandas de música nas retretas, eram utilizados para manifestações públicas e como palanque em atos políticos e eventos cívicos. Em Salvador, hoje em dia, raros são os coretos remanescentes, visto seu desuso em épocas anteriores e sua demolição por parte do poder público. Na Praça do Campo Grande, 2 coretos metálicos adjuntos ao monumento ao 2 de julho já podiam ser vistos desde o jardinamento do espaço, inaugurado em 1895. Esses coretos seguiam um modelo tradicional, com base, corpo e cobertura, e criavam novos atrativos no então Parque Duque de Caxias, pois passavam a abrigar retretas, debates e exibições de bandas filarmônicas. No século XX, ambos os coretos foram substituídos por 2 exemplares em alvenaria, aparentemente instalados na mesma localização. Até o final da década de 1960, a praça era um espaço de encontro e celebrações, e os coretos reuniam pessoas na sua área interna e ao seu redor. Nos anos 1970 e 1980, sofriam com a falta de manutenção, encontravam-se afetados por sujeira e vandalismo devido a processos de degradação. Segundo notícias do Jornal de Salvador, esses coretos teriam sido removidos em 1988 e início da década de 1990. Ainda nos anos 1990, chegou-se a propor a reinserção dos coretos, mas nenhuma das propostas cogitadas foi executada. No Terreiro de Jesus, 2 coretos em alvenaria foram implantados por volta de 1903, porém não possuíam cobertura, ideal para abrigar as bandas e protegê-las contra chuvas e insolações. Portanto, os coretos do terreiro fungiam a tipologia tradicional. A sua retirada da praça teria sido motivada por um projeto de reforma na década de 1950, assinado pelo paisagista brasileiro Roberto Buller Marx, que concebeu coretos móveis não implantados ao certo. No Largo de Santo Antônio Além do Carmo, um coreto em ferro ao centro do espaço foi instalado em 1932, tendo como uma das funções principais abrigar as bandas musicais durante as retretas. É um dos poucos remanescentes na cidade, provavelmente o único, além de se destacar na paisagem da praça atualmente e estar fortemente associado à imagem do bairro. Esse exemplar, hoje apropriado pela comunidade, rememora o que houve de mais típico no mobiliário de praças e jardins brasileiros daquele período, sendo fundamental preservá-lo num dos poucos espaços públicos de lazer do Centro Histórico de Salvador.